Agora vamos voltar para o debate nacional. A deputada Tabata Amaral apresentou um relatório do Grupo de Trabalho da Misoginia na Câmara. O texto propõe uma definição inédita para atos de misoginia na lei brasileira e prevê medidas de combate à disseminação do ódio contra mulheres nas redes sociais. Destaquei alguns pontos aqui dessa notícia. O relatório é resultado de 4 audiências públicas com especialistas, representantes da sociedade civil, instituições públicas e também com vítimas. A proposta cria uma definição jurídica para atos de misoginia, incluindo práticas de discriminação, menosprezo ou incitação contra mulheres. O texto prevê mecanismos para responsabilizar quem utiliza plataformas digitais para disseminar conteúdo misógino. Entre as medidas está a possibilidade de suspensão temporária de contas e perfis usados para divulgar conteúdo ilícito. As penas podem ser agravadas quando a prática tiver o objetivo de gerar lucro, audiência, engajamento ou alcance nas redes sociais. Tenho a satisfação de ter conosco aqui a deputada Tabata Amaral, que vai falar sobre isso conosco. Deputada, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, William. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ao criar uma definição jurídica específica para os atos de misoginia, o que muda em relação ao que nós tínhamos antes? William, primeiro explicar para as pessoas o que é misoginia, que essa é uma palavra que ainda é pouco conhecida. A misoginia, ela tem a mesma conotação que o racismo, quando a gente fala da discriminação contra pessoas negras, que a intolerância religiosa, quando a gente fala, por exemplo, de evangélicos, e por aí vai. Hoje, a gente não tem uma lei ainda no Brasil para proteger as mulheres, por exemplo, contra vídeos nojentos e absurdos que a gente está vendo, que ensinam homens a doparem mulheres, estuprá-las e venderem esse conteúdo na rede social. Então, quando existe esses crimes e essa incitação à violência contra o grupo das mulheres como um todo, isso ainda não é criminalizado no Brasil. O Senado Federal deu um passo muito importante, aprovou uma lei para que esse tipo de conteúdo seja crime e coube a mim, na Câmara dos Deputados, ser a relatora desse projeto. Qual é a primeira mudança que a gente fez em relação ao texto do Senado? Deixar muito claro, William, que o que é crime não é opinião, não é um pensamento, não é um sentimento, porque tinha essa crítica de que poderia estar um pouco vago demais. Então a gente deixou muito claro que o que é crime é o ato de misoginia, é quando tem uma externalização dessa discriminação, desse ódio contra as mulheres. Mas aí a gente vai além e a gente também deixa muito claro que uma de 3 coisas tem que acontecer para que aquilo seja um crime. Tem que haver alguém que está praticando, incitando, ou enfim, induzindo essa violência contra uma mulher. Então tem que ter a violência, tem que ter a negação de um direito básico dessa mulher, seja o direito à vida, o direito a ir e vir e por aí vai, ou uma ofensa grave à sua dignidade. Então foi esse o trabalho que a gente fez até aqui, de deixar muito claro. E até uma brincadeira que eu tenho feito. Esse projeto não é para criminalizar uma babaquice, uma besteira que se diz na internet, uma piadinha de mau gosto. Esse projeto, de novo, é para a gente enfrentar grupos de ódio que estão ganhando dinheiro produzindo vídeos nas redes sociais que incentivam estupros e assassinatos de mulheres. E aí a gente também avança em outros pedaços do texto para deixar muito claro que se tiver ali uma coisa econômica. A pessoa fez aquele vídeo para viralizar, para vender um curso, para ganhar dinheiro. Se tiver mais de uma pessoa envolvida, ou se aquele ataque for contra crianças, idosos, pessoas com deficiência, obviamente a pena ela é ainda maior. Sobre essa crítica que a senhora recebeu e até comentou aqui, deputada, de privar a liberdade de expressão, né? Como se você propagar o ódio fosse algo possível de liberdade de expressão. Exato. Mas para que fique claro, para quem está nos vendo, afinal de contas, até às 6 nós vamos exclusivamente aqui no nosso jornal pelas redes sociais. Então estamos agora no TikTok e no YouTube, né? Ainda não entramos na TV aberta, só às 6 horas que nós vamos para a TV aberta. E é na internet que esses grupos se sentem livres para exercer o que chamam de liberdade de expressão. Então, para que fique bem claro, se puder dar um exemplo do que seria, por exemplo, uma liberdade de expressão e o do que se enquadraria nesse projeto que classifica como misoginia. William, sua pergunta é muito importante. E aí, gente, para deixar claro, e eu vou usar exemplos que alguns até bem pesados, mas eu acho que é importante que ninguém tenha dúvida.
Dizer que a mulher tá de TPM, dizer que a mulher tá nervosinha, dizer que a mulher é chata, que a mulher não sei o quê, é babaquice. Assim, fora de moda, é antiquado. Mas, obviamente, isso não é crime. Então, tem que deixar muito claro: esse tipo de conteúdo, que a gente pode dizer que é machista, que a gente pode dizer que é antiquado, não é a preocupação dessa lei e não deveria ser a preocupação de lei nenhuma. O que essa lei trata? Como eu disse aqui, você tem que ter a negação de um direito. Então, você, por exemplo, impedir que uma mulher possa ir e vir, impedir que uma mulher possa existir. Você tem que ter uma ofensa grave à dignidade dela, como já acontece, por exemplo, se alguém ofende, comete uma injúria contra a gente, comete uma ofensa grave, isso já é crime no Brasil, ou você tem que ter aqui uma indução de uma violência. Tá bom, Tabata, mas aí dá um exemplo. Vou trazer exemplos recentes das redes sociais, por mais pesados que eles sejam. Viralizou recentemente vídeos em que homens diziam o que fazer se uma mulher não aceitar, por exemplo, um pedido de namoro. E ali tinha homens esfaqueando, dando voadora, dando soco, as violências mais horríveis. Isso vai passar a ser crime. Uma outra série de vídeos que também viralizou era de homens que ensinavam a dopar para estuprar a companheira e vender esse vídeo criminoso, nojento na rede social. Quem produzir esses vídeos, quem divulgar esses vídeos, também vai passar a estar cometendo um crime. Então, só para deixar muito claro, de novo, piadinha, conteúdo que a gente até acha que não cabe mais, nada disso é crime. O crime realmente é você estar praticando, induzindo, incitando essa violência. E até você tá dizendo, olha, mulher gosta de apanhar, mulher merece menos, e coisas do tipo que a gente vê que, infelizmente, estão levando ao aumento, na prática, de homicídios contra mulheres, feminicídios, de estupros, inclusive estupros coletivos, e da crueldade desses crimes, que é o que está mais chocando e assustando as pessoas.